Fala galera, tudo bom? Então vamos lá, mais um videozinho aí, tá? Para vocês. Hoje nós vamos abordar um assunto bem bacana que a gente vai usar bastante, tá? Esse assunto tanto no nono ano quanto nas séries seguintes, né? Que é a equação do segundo grau. Beleza, galera? Então, o que seria equação do segundo grau? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é uma equação, né? Uma equação, ela é uma igualdade. Equa vem de igualdade, beleza? Então a gente tem algo, tá? Igual a outra coisa, beleza? Um exemplo que a gente tem é a equação do primeiro grau. O que difere a equação do primeiro grau para a equação do segundo grau? Muito simples. O que manda é o expoente que a incógnita está elevado. Então vamos olhar aqui. O maior expoente que a gente tem na incógnita aqui é o 2. Então, por essa razão, essa equação vai ser do segundo grau, beleza? Porque o maior termo algébrico que eu tenho, a maior parte literal que eu tenho aí, com maior coeficiente de potência, é esse camarada aqui de grau 2. Então a equação é do segundo grau por conta disso. Beleza? Se a gente não tivesse esse termo aqui, seria uma equação do primeiro grau, porque aqui esse x está elevado a 1, né? Então seria uma equação do primeiro grau, como a gente já sabe trabalhar com ela. Beleza? Mas aí vamos lá. Para a gente entender o intuito da gente usar a equação do segundo grau, eu tô tomando um cafezinho aqui também. Show de bola, ó. Minha caneca nova aqui, ó. Pra ninguém ver a minha cara no vídeo, né? Ó. Eu e minha mulher aqui. Então vamos lá. Pra gente entender a intenção da resolução da equação do segundo grau, a gente tem que saber o que é de fato uma raiz de uma equação. Galera, raiz de uma equação não está ligado à raiz quadrada, tá ok? Beleza? Então raiz, a gente tem que pensar que é um número que se eu trocar no... Vamos voltar aqui, galera, que eu tive que dar uma pausada no vídeo, que meus cachorros aqui são maravilhosos. Mas vamos lá. Voltando ao que é raiz de uma equação. Raiz de uma equação é um número que se eu trocar na incógnita, eu vou zerar esta equação. Tá ok? Ah, Roberto, mas como assim zerar a equação? Vou dar um exemplo aqui de uma equação do primeiro grau, tá ok? Vamos pensar aqui numa equação do primeiro grau que seja assim, ó. X menos 4 igual a zero, né? Porque eu tenho que pensar aqui qual o número que, se eu trocar no x e subtraído de 4, vai dar zero. Aqui é simples a gente pensar, né? Isso. Então a gente dá pra gente pensar rápido, né? O número que eu tenho que trocar o x aqui é o número mais 4, né? Porque mais 4 menos 4 vai dar zero. Logo, mais 4, ele é raiz, tá? Ele é raiz dessa equação aqui. Beleza? Então, raiz vai ser o número que, se a gente trocar no lugar de x, vai dar zero a minha equação. Vai zerar a minha equação. Daí, o igual a zero aqui, galera. Tá ok? Porque o intuito da gente trabalhar equação do segundo grau vai ser o estudo das raízes. Tá? E para a gente ter o estudo das raízes, a gente tem que achá-las, né? Primeiramente. E a gente tem um método para poder estar achando essas raízes. Tá ok? Antes da gente ir para o método, eu quero definir uma coisa bem bacana, que isso vai ser primordial.
Na verdade, é praticamente 80% da resolução de qualquer problema com equação do segundo grau, que é achar quem é A, quem é B e quem é C. Galera, tomem cuidado com isso. A maioria dos alunos erram questões, não aprendem essa matéria porque não sabe achar quem é A, quem é B, quem é C. E é a coisa mais simples do mundo. Muito fácil mesmo. Galera, A vai ser o coeficiente numérico, né? Ou seja, um número que está à frente do x ao quadrado. Então eu pergunto para vocês qual é o número que está à frente do x ao quadrado. É o número mais 2, né? Pelo amor de Deus, o maior erro que os alunos fazem é o seguinte. Eu pergunto, quem é que está na frente do x ao quadrado? O cara bota assim, ó, 2x ao quadrado. Não é isso aqui está errado. Eu quero saber qual é o número que está na frente, tá? Vou até botar em vermelho aqui assim, ó. É o número que está na frente. Eu não quero saber, de fato, quem é que está junto com o x, né? O x ao quadrado, aliás. E então A é o número que está à frente do x ao quadrado, tá ok? Quem é o B? O B é quem está à frente do x, ou seja, do camarada que está elevado a 1, tá? Que aqui vai ser 5, beleza? E quem é C? C é o termo independente, a gente chama ele de termo independente, ou pode falar que é o cara que está sozinho. Quem é que está sozinho aí? É o 10. Então a gente já sabe quem é A, quem é B e quem é C. Aí você vai falar assim, ah, Roberto, mas isso aí você tirou da sua cabeça? Não, não tirei. Tá? Esses são os coeficientes numéricos, tá? Dessa equação, tá? Aí você vai falar, mas o termo independente não é coeficiente numérico porque só tem ele. Bem, de fato tem o x aqui. Seria mais ou menos isso aqui, ó. 5x elevado a 1 mais 10 vezes x elevado a 0. Só que todo número elevado a 0 dá 1. Então 1 vezes 10, 10. Beleza? Então são os coeficientes, tá, numéricos dos termos algébricos que formam aí essa expressão algébrica. Beleza? Que é uma equação, né? Mas o porquê do A, do B e do C? Por que eu tenho que separar quem são eles? Porque, vamos lá, existem dois métodos da gente poder calcular, tá? Quais são as raízes de uma equação, tá ok? Mas, primeiramente, eu vou passar uma só para vocês, tá? Que é o método de Bhaskara, tá? Bhaskara foi um matemático indiano fantástico. O cara era muito, mas muito inteligente. Pesquisem a história de Bhaskara que vocês irão se amarrar. Tem várias curiosidades. E depois eu conto algumas delas. Tá? Mas vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui, tá? Um exemplo aqui, vou escrever aqui, ó. X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. Esse exemplo que a gente vai resolver por esse método. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na câmera. Dá para pegar. E como que a gente vai resolver isso? Bhaskara definiu pra gente uma fórmula que ela é composta por dois estágios, tá ok? São dois estágios. A primeira coisa que a gente vai fazer nessa fórmula é achar o valor de delta. Aí você vai falar, Roberto, você só tá falando um nome doido. Pois é. O delta, galera, é só pra gente simbolizar, tá? Não acha que é bicho de 7 cabeças, não. Podia ser tonhonhon, mas a fórmula ele chamou de delta, tá ok? Então, se a gente pegar aqui o delta, esse delta, uma boa notícia para vocês, ele é composto por essa formulinha aí que vocês terão de gravar. Olha que beleza. Muito bom, né? É bem fácil. É só escrever 100 vezes no caderno que você nunca mais vai esquecer. Aí quando você esquecer, você escreve mais 200. E aí, assim por diante. Eu não tô brincando não, é sério. Então, vamos lá.
primeiro passo é achar delta. Como é que a gente vai achar esse valor? E para que a gente vai achar esse valor? A gente vai achar esse valor porque o segundo estágio da nossa conta, a gente vai usar esse valor que a gente vai achar aqui em cima do valor de delta, tá? Porque a segunda fórmula ela é assim, ó. X é igual menos B mais ou menos raiz de delta dividido todo mundo por 2 vezes A. Beleza? Então a segunda formulinha é isso aí. Mas vamos por partes. Primeiro vamos resolver quem é delta. Lembra que eu falei com vocês que é mega importante, que é 80% da resolução da questão saber quem é A, quem é B, quem é C? Vamos fazer isso aqui nessa daqui, ó. Essa daqui a gente vai pôr aqui do lado, ó. Aqui nessa equação do segundo grau, quem é o A? Quem está na frente do x ao quadrado? Ah, não tem ninguém, Roberto. Tem sim. Tem um camarada aqui. Tem o número 1, né? O mais 1 aqui, que está na frente do x. 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado. Então, o 1 está lá. Beleza? A letra B, quem é? 5. Aqui. Né? Mais 5, tá, galera? E o C, que é o termo independente, é o 6. Poxa, se a gente tem isso aqui, é muito fácil da gente resolver, galera. É Ctrl C, Ctrl V. Não tem nem o que reclamar. Então vamos lá. Se a gente pega o delta aqui, ó, a gente vai trocar as figurinhas. Quem é B aqui, ó? B ao quadrado é quem? B não é 5? Então eu vou pegar o 5 e vou trocar aqui, ó. Então ao invés de ser B ao quadrado, aqui embaixo vai ser o quê? 5 ao quadrado. Olha que difícil, meu Deus do céu. Menos 4 vezes A. O 4 é da fórmula mesmo, tá, galera? Sempre vai ter o 4? Sempre vai ter o 4, porque ele é da fórmula. 4 vezes o A. Quem é o A? Aqui o A, aqui, ó. Vou trocar aqui. Só trocar a figurinha, ó. 4 vezes A, que é 1. Né? Vezes C. Quem é C? 6, ó. Então, ao invés de botar C aqui, eu boto 6. Olha que difícil. Meu Deus do céu. Essa conta aí, ninguém consegue resolver. Então, aqui vai ficar delta é igual a 5 elevado ao quadrado, que é 25, né? Menos 4 vezes 1, 4. Vezes 6, 24. Lembrando, galera, que isso aqui tem... Não é pegadinha, mas tem que ter muita atenção, porque a gente tem que respeitar o sinal dos números, né? Então, a gente tem que pensar separadamente. Menos 4 vezes 1 dá o quê? Menos 4. Menos 4 vezes 6 dá o quê? Menos 24. Então, por isso que aqui vai estar menos 24. Logo, o meu delta aqui, ele vai ser 1. Tá? Bem fácil assim, não tem mistério algum. Então, eu achei o valor de delta. Tranquilo? Aí o que eu faço agora? Eu achei o valor de delta e eu vou usar esse valor de delta, chuta onde? Na segunda fórmula, galera. Aqui, ó. O delta não está aqui, ó. Vou usar esse valor na segunda fórmula. Então vamos lá, vamos fazer a segunda fórmula. X é igual a menos B. Quem é B? B é 5, né? Então se é menos B, o menos também é da fórmula, galera. Tá? Eu vou circular aqui. Então toda vez vai ser menos B? Sim, toda vez vai ser menos B. Lembrando que tem que respeitar o sinal dos termos, tá ok? Então vamos lá. Se aqui é menos B, aqui vai ficar menos 5, né? Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? Olha que difícil. 1. Raiz de 1, né? Dividido por 2 vezes A. Quem é A? 1 também. Logo, x é igual a menos 5, né? Mais ou menos raiz de 1 dá quanto? 1 dividido por 2 vezes 1 dá 2. Aí você vai falar, Roberto, que raio de mais ou menos é esse? Ah, isso aqui é mais ou menos, vamos dar um chute assim, né? Mais ou menos 2. Não, não é isso não. Pelo amor de Deus. Vamos entender por que tem esse mais ou menos aí. Vamos lá. Eu quero que vocês me falem qual é a raiz quadrada de 4. Aí você vai falar assim, ah,
Raiz quadrada de 4 é 2. E acertou, né? É 2. Não é? Mas, será que é só 2? Por que a raiz de 4 é 2? Porque 2 vezes 2 dá 4 positivo, sim? Só que se eu fizer com um número negativo, menos 2 vezes menos 2 também não dá 4. Então, 4 tem duas raízes, uma positiva e outra negativa. Então, por isso que é o mais ou menos aqui. O mais ou menos daqui vem daqui da raiz, porque é mais ou menos a raiz desse número. Menos 1 vezes menos 1 não dá 1. E 1 vezes 1 também não dá 1. Então a gente tem que respeitar esse sinal, tá? Mas a gente tem uma sacada para esse sinal aí, beleza? Não é simplesmente usar mais e menos no número. Vamos lá. Vou pôr em verde aqui, ó. X é igual. Voltando, pessoal, rapidinho aqui que eu tive que parar o vídeo. Mais uma vez, né? Vou pôr em verde aqui para vocês entenderem. Então a gente tem aqui, ó. Vamos calcular o x1 e o x2. Aí você vai me falar, por que x1 e x2? Muito simples. Essa equação ela é uma equação do segundo grau. Logo, ela vai ter duas raízes. Tá ok? Ou seja, se a gente tiver uma equação de terceiro grau, ela vai ter 3 raízes. E assim por diante, tá bom, galera? Essa equação aqui, como ela é do primeiro grau, ela tem uma raiz só. Beleza? Logo, a equação do segundo grau ela tem duas raízes. Tá bom? Então vamos lá. Já que a gente tem duas raízes, a gente tem que calcular o x1, ou seja, a primeira raiz, e depois a segunda raiz, né? Eu faço de uma forma, tá? Não é uma regra, mas eu gosto de fazer numa ordem que eu sei que eu não vou esquecer. Então eu sempre uso o mais para o x1 e o menos para o x2. Então como é que ficaria isso aqui? Ó? Menos 5, né? Mais 1 dividido por 2. Logo, x1 vai ser igual a quem? Menos 5 mais 1, galera, dá menos 4, né? Dividido por 2 é igual a menos 2. Opa! Achamos a nossa primeira raiz. Beleza? E x2, eu vou usar o menos. Então vai ficar aqui, ó, menos 5, menos 1, né? Dividido por 2. Logo, x2 vai ser igual a menos 6 dividido por 2. x2 é igual a menos 3. Olha, achei as duas raízes, galera. Bem fácil, tá? Nada de difícil. Então, o conjunto de solução aqui, eu vou pôr aqui em cima, seria menos 2 e menos 3. Beleza? Tranquilo, galera? É bem fácil, né? Então, a gente tem que decorar isso aqui mesmo. Não tem jeito, galera. Galera, não tem solução fácil. Soube quem é A, quem é B, quem é C, decorou essas duas formulinhas e pegou esse bizu que eu dei aqui, não tem como errar, beleza? Bem fácil. Então vou mandar com a matéria aí. Eu deixei a aula para fazer enquanto estou gravando o vídeo. Vai ficar um pouquinho grande esse vídeo, né? Tem uma outra questão. Nem sempre uma equação do segundo grau ela vai ser completa. O que é ser completa? É ter os três termos, o A, o B e o C. Tá? Nem sempre elas vão ter esses três termos. Pode ser que ela tenha dois termos apenas. Então vamos ver aqui os casos excepcionais. Tá? Equação incompleta. Incompleta, tá? Desculpa a letra aí que tá meio difícil de eu escrever aqui. Equação incompleta, vamos botar aqui. Primeira situação que eu vou pôr é que ela não tenha o C, tá? Então a gente não tem o C nela. Então a gente só tem A e B. Então ficaria uma coisa mais ou menos assim, ó, galera, ó. Vamos pôr aqui x ao quadrado, tá? Mais 4x igual a 0. Bem, aqui a gente tem um macetinho para sair desse problema, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pôr o x em evidência, tá? O que é pôr em evidência? É a gente ver o que tem nos dois termos e colocar ele para fora, ó. Se eu colocar aí um x desses aqui
para o lado de fora, eu ainda tenho, ó, x mais 4 aqui dentro. Não é? Igual a 0. Beleza, galera? Aí você vai me falar, o que adiantou isso? Muita coisa. Esse x aqui que está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo, ó. X mais 4 igual a 0 dividido por x. 0 dividido por x, galera, isso aqui, ó, vai dar 0, beleza? Então a gente já acha automaticamente o valor de x1. Ou seja, x1 aqui vai ser igual a 0, tá bom? Mas sobra um camarada aqui. Sobrou esse termo aqui, né? Tem esse restinho aqui. Esse resto a gente vai repetir esse camarada aqui, tá? E vai fazer uma equação. X mais 4, né? Igual a 0. Para a gente achar a raiz é muito fácil. É só a gente pegar esse termo aqui e jogar ele para o outro lado, né? Lembrando que quando eu passo um número para o outro lado do igual, tá? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a operação inversa dele. Não é trocar o sinal não, tá? Então, se a gente faz a operação inversa dele, aqui o 4 ele está somando, né? Mais 4. Então, para o outro lado ele vai o quê? Menos 4. Ele faz a operação inversa, tá? E esse vai se tornar o nosso x2. Ou seja, x1 é igual a 0 e x2 é igual a menos 4. Já achamos as duas raízes. Beleza, galera? Vamos pegar aqui um outro exemplo, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Agora, esse exemplo, ele não vai ter o b. Ó, o b não tem, tá? O que seria mais ou menos assim, ó. Vamos pegar aqui um x ao quadrado, tá? Menos 64. Igual a 0. Bem facinho. Como que a gente vai resolver isso? A gente tem A e tem C, né? A gente não tem o B. Aqui a gente tem A e B e não tem o C, né? O C está cancelado. Como que a gente vai resolver isso? Muito simples mesmo. A gente vai deixar o x ao quadrado aqui e vai jogar o 64 para o outro lado. Lembrando que ele faz a operação inversa, então ele vai para mais 64. Logo, x é o quê? É a raiz de 64. Eu peguei esse elevado ao quadrado e passei para o outro lado fazendo a operação inversa, né? A operação inversa da potência é a raiz. Se esse camarada está a grau 2, né? Aqui é uma raiz quadrada. Beleza? Então a raiz quadrada de 64 vale quanto? 8? Não. Vale mais ou menos 8, né? Então a gente tem x1 como mais 8, tá? E x2 como menos 8, galera. Também achamos as duas raízes, tá bom? Andando um pouquinho com a matéria, tá? A gente também tem uma breve questão, tá? De fatoração de uma equação do segundo grau. O que é fatorar? É a gente conseguir, né? Quebrar ela em pedacinhos menores, tá? Ou escrever ela de outra forma, tá? Eu estou simplificando a teoria para que vocês possam entender um pouquinho melhor, tá? Então vamos escrever aqui, ó, a fatoração, né? Vamos lá. A fatoração. A fatoração de uma equação, eu já vou botar um exemplo aqui e vou resolver para vocês entenderem, tá? Vamos pôr um exemplo aqui, por exemplo, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9. Como que a gente vai fatorar isso, galera? Bem simples, bem simples, bem simples. Vocês lembram do produto notável? Aquela matériazinha que eu já passei para vocês? Então, a gente vai tentar transformar esse cara aqui num produto notável, tá? Que não é nada de bicho de 7 cabeças. No produto notável, a gente sabe que é a ao quadrado, né? Mais 2ab mais b ao quadrado. Aqui eu posso pôr mais ou menos, né? Porque tanto faz para mais, tanto faz para menos. Então vamos pensar nisso aqui. Primeira coisa que a gente vai ver, se a gente pode fatorar ou não, é a seguinte coisa. O termo ao quadrado, qual é a raiz de x ao quadrado? Raiz de x ao quadrado. A raiz corta com a potência, fica só x, né?
E qual é a raiz do último termo? Por que aqui eu não tenho o primeiro termo ao quadrado e o último termo ao quadrado também? Então aqui eu também tenho que fazer a raiz de 9. A raiz de 9 vai ser o quê? 3. Aí você fala, e aí, Roberto, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver, galera? Que se a gente tirar a raiz dos extremos aqui e fazer uma condição de existência, ou seja, duas vezes, o termo aqui não é duas vezes o primeiro vezes o segundo? Então aqui embaixo, se eu fizer duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3, isso tem que dar igual a quem? Ao meu termo central aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. 2 vezes x, 2x vezes 3, 6x. Opa! Deu igual, não deu? Deu igual. Desconsidero o sinal, tá bom, galera? Desconsidero o sinal ali. A gente vai considerar o sinal agora. Vamos lá. Eu tenho que esse camarada e esse camarada, ele pode me gerar um produto notável, tá? Só que esse produto notável, eu tenho esse sinal de menos aqui. Então, se eu tenho o sinal de menos aqui, vai ser x mais 3 elevado ao quadrado ou x menos 3 elevado ao quadrado? X menos 3 elevado ao quadrado, galera. Beleza? Então, eu consegui fatorar essa equação, tá? De forma que me agrade, tá bom? Bem, o vídeo ficou um pouquinho extenso, tá? Me desculpem, mas eu acho que essas matérias são bem importantes, então eu tive que dar uma demorada mesmo, tá? Só para vocês terem noção, para o que serve isso aqui, é mais ou menos uma situação dessa aqui de problema, tá? Vou pensar numa aqui mais ou menos. Mais 9, vou pensar em algo bem simples. E eu tenho uma divisão aqui de x, tá? Menos 3 aqui embaixo. Aí você olha um negócio desse e o problema te pede para simplificar isso aí. Vamos lá. Se eu sei fatorar, isso aqui eu posso escrever o quê? Fazendo esse método de fatoração, eu tenho isso aqui, não tem? Então, ao invés de escrever isso aqui em cima, eu vou escrever, ó, x menos 3, né? Elevado ao quadrado dividido por x menos 3, né? Logo, isso aqui é o quê? X menos 3 vezes x menos 3, tá? Dividido por x menos 3. Isso aqui a gente pode cortar, né? A simplificação disso aqui tudo, galera, vai virar o quê? X menos 3. Beleza? É para isso que serve. Um abraço para todos. Desculpe mais uma vez por alguns barulhos aí no vídeo. É complicado gravar vídeo em casa. Mas espero que gostem. E qualquer dúvida, tá bom? É só entrar em contato. Um abraço, fico com Deus.